Bom, pessoal, nesse bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre o modelo OSI, né? Conversamos anteriormente aí sobre classificações, topologias, alguns conceitos básicos, mas o que vem a ser o modelo OSI? Quando começou a surgir a demanda, né, por interconexão de computadores, por troca de mensagens entre computadores, como, né, o que a gente chama de teleprocessamento, basicamente, né, notou-se uma necessidade de padronizar as coisas, né? Então, a ISO reuniu, né, algumas pessoas-chave, né, fabricantes de tecnologias, e sentou para discutir e falou, olha, nós precisamos normatizar como as redes de computadores vão ser, né, escritas, como a gente vai tratar essas comunicações, de forma que, se a gente tem um padrão, né, vai ficar mais fácil para todo mundo. Então, o que é? O modelo OSI fez padronização de protocolos, né, para interconexão dos sistemas abertos, né, que são basicamente as redes de computadores. Uma característica básica do modelo OSI, ele não é vinculado a um tipo específico de hardware, né? O modelo OSI foi concebido de forma que ele seja independente de tecnologias e independente de equipamentos, né? Outro detalhe interessante, ele não define uma arquitetura de rede. Isso é importante que fique claro sobre o modelo OSI. O modelo OSI não vai te dizer como você vai implementar um aspecto da sua rede. Ele vai te dizer o que você precisa fazer, né, em cada camada. E aí, para facilitar o desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de aplicações, o modelo OSI dividiu a comunicação via rede em 7 camadas distintas, né? E aí eu cito aquele ditado que é o dividir para conquistar, né? Quando você divide o seu grande problema, digamos assim, fica mais fácil de entender cada parte e fica mais fácil de você prover soluções para cada parte. Por isso foi feita a divisão em camadas, né? Cada camada tem uma interface bem definida entre uma e outra, né? E algumas vantagens da parte de divisão, né? Você pode implementar separadamente, né, um protocolo para uma camada específica, né? Você vai poder reutilizar código que você usou para, né, implementar um determinado serviço numa camada, né? E você vai ter uma adaptabilidade maior entre as camadas, né? Vai ficar um pouco mais simples interconectar as redes. Então, falando das camadas, a gente se lembra, né, que as camadas se intercomunicam. Ela pode se intercomunicar tanto com a camada inferior e superior, ou com a camada parceira no outro sistema. Como assim? Você tem, né, o que a nomenclatura chama aí de entidades da camada. A entidade da camada vai ser o elemento de hardware ou de software que faz a intercomunicação entre as camadas do modelo OSI, né? A entidade pode ser, por exemplo, aqui tem uns exemplos interessantes. Ó. Você tem um protocolo, que é um software, que faz a interligação entre sistemas, né, entre redes ali, e você tem o roteador, que é um elemento de hardware, que também é uma entidade, né? E aí você tem uma diferença de nomenclatura também. Quando essa intercomunicação é feita entre uma camada superior e inferior, você vai chamar isso de serviço, né? Essa camada ou esse protocolo dessa camada está provendo um serviço para a camada imediatamente superior ou imediatamente inferior. Quando você está tratando aí, a gente está chamando de comunicação horizontal, que seria a comunicação entre um sistema, né, entre um nó da rede e um outro nó da rede, você vai chamar aí de protocolo, né, que vai ser o protocolo de comunicação. Aqui tem uma figura para a gente entender melhor isso aí. Ó. Você está vendo que entre as camadas N e N mais 1, você está tendo
um serviço, né, que é a entidade da camada aí vai se chamar serviço, um serviço está se provendo a essa camada, e entre, né, camadas equivalentes em dois nós diferentes, você vai ter um protocolo, né, que vai conversar, vai prover a comunicação. Vocês se lembram do conceito de protocolo que a gente, né, viu no primeiro bloco? É, na verdade, uma linguagem, uma grande linguagem aí de comunicação. Tá? E as 7 camadas da OSI têm essa disposição, né, de baixo para cima aí, temos as nossas 7 camadas e um resumo da funcionalidade de cada uma. Né? Você tem a camada física, que é a transmissão do sinal, propriamente dito, né, bits elétricos, a gente vai detalhar cada camada dessa. Né? Você tem a camada de enlace aí, que você vai aprimorar a transmissão física aí com correção de erros e controle de fluxo. Né? Protocolos que trabalham nessa camada, a Ethernet, que é a sua rede que você usa em casa, aquela cabeada, né? ATM, que é uma rede de longa distância, protocolo ponto a ponto PPP, né? Acima da camada de enlace você tem a camada de rede, né? Que funcionalidade básica aí é a parte de roteamento e endereçamento da sua rede. Você tem 2 protocolos bastante conhecidos aí, que é o IP, que provê o endereçamento na nossa internet, e você tem o X25, que é um protocolo que trabalha com a telefonia, né? A parte de telefonia analógica, principalmente. É um protocolo que hoje está em desuso, porque as linhas telefônicas hoje têm um meio de transmissão um pouco mais confiável. Tá? Acima da camada de rede, temos a camada de transporte, que vai fazer a conectividade virtual ponto a ponto na sua rede. Né? Aí você tem a outra parte do protocolo de internet, que é o TCP, ele vai estabelecer as conexões. E você tem, né, o protocolo UDP, que faz a outra parte de conexão, ponto a ponto, mas não necessariamente orientado à conexão. Lembre-se do conceito de orientado à conexão. Tá? Nós vamos falar um pouquinho de TCP e UDP ao longo do curso. Acima da camada de transporte, temos a camada de sessão, que controla uma sessão estabelecida entre uma máquina e outra. A camada de apresentação, que faz, né, você pode pensar aí na camada de apresentação como grande tradutor, né, fazer encriptação e compressão dos dados, dentre outras coisas. E a camada de aplicação, que na verdade é o que você vê no seu computador ali. É o seu browser de internet, é o seu cliente de correio eletrônico, né, o seu cliente de transferência de arquivo ali, que é o nosso amigo FTP. Né? E agora nós vamos detalhar um pouquinho cada uma dessas camadas. Ok? Primeira delas, camada física. Né? Camada física trata o fluxo de bits pelo meio físico. Né? Ela é orientada a hardware e vai definir, entre outras coisas, aquelas coisas bem básicas de cada rede. Ó. Como vai ser transmitido o dado, se ele vai ser simplex, se ele vai ser half duplex, se ele vai ser full duplex. Qual vai ser a pinagem do conector, se você tem um conector para aquele determinado tipo de rede, por exemplo, conector BNC lá da nossa rede coaxial, se lembra? Você, né, vai definir como aquela pinagem vai funcionar, quem vai fazer o quê, quais são os níveis de sinais elétricos que você vai ter no seu meio físico, né, estabelecimento e cancelamento de conexão, e dentre outras coisas. Tá? O que você não tem no meio físico? O significado do que está sendo transmitido, né, é o byte puro e simples, e você não trata erro de transmissão aí. Aqui na primeira camada, você está preocupado basicamente com aqueles aspectos mais básicos da sua comunicação de rede. Quando você passa para a próxima camada, que é a camada de enlace, você tem aí já uma diferença. Né? Você vai ter detecção e correção dos erros de transmissão da camada física. Tá? Você pode ter, opcionalmente, nos protocolos que são implementados na camada 2 do modelo OSI, controle de fluxo. Também. Tá? Você tem aí, nessa camada, é feita a delimitação
dos quadros que vão ser transmitidos, nossos frames. Tá? E o controle de erro que a gente mencionou aí sobre a camada de enlace, eu estou citando aí como FCS, né, que é o Frame Check Sequence, que faz o controle de erro baseado em CRC. Tá? Quais são os serviços que essa camada vai fornecer à camada de cima? Se lembram, a entidade da camada entre uma camada vertical, vertical inferior e superior é serviço, ok? Então vamos lá. Você pode ter um serviço sem conexão e sem reconhecimento, isso é, você tem um serviço que não faz conexão prévia, não é orientado à conexão e não tem reconhecimento daquela transmissão. Você tem, esse tipo de serviço é utilizado basicamente quando a demora na transmissão é pior do que a perda de dados. Um exemplo clássico disso aí, aplicações de voz, ou, no caso, de vídeo. É mais interessante você usar menos banda, lembre-se que o serviço não orientado à conexão usa menos dados para trafegar, e você arriscar perder um quadro e tal, não vai prejudicar a sua aplicação. Segundo tipo aí, é o sem conexão, mas com reconhecimento. Isso é, ele tem um serviço não orientado à conexão, porém um pouquinho mais confiável. Você tem o descarte de frames que são incorretos, tá? E a retransmissão desses frames, caso seja necessário. Terceiro serviço, serviço com orientação à conexão. O que vai acontecer? Ele garante a entrega dos quadros na ordem correta, tá? E sem erros. Então aí você já tem um controle um pouco mais importante e um pouco mais confiável. Lembrem-se que tudo isso tem um lado negativo. Você pode ter aí, eventualmente, algum problema de overhead na sua comunicação. Você está transmitindo mais dados no total para cada informação. Tá? Você tem aí também duas subcamadas básicas na camada de enlace. A subcamada MAC controla o acesso ao meio e a subcamada LLC, que faz a interface com as demais camadas e o controle de erros e de fluxo, caso seja implementado pelo seu protocolo. Tá? Próxima camada, camada de rede, terceira camada. Na camada de rede, você tem aí, lembre-se, não só na camada de rede, mas como em qualquer camada, você tem uma transparência com relação às camadas inferiores. Qual é a função básica da sua camada de rede? Transportar esses pacotes. É fazer a comunicação ponto a ponto. Até a camada anterior, na camada de enlace, a comunicação normalmente se dava nó a nó. Na camada de rede você já passa a ter uma comunicação ponto a ponto. Ok? Quais são as funções principais aí que você vê na parte de rede? Você tem endereçamento, a função primordial de um protocolo de camada 3, você vai prover o endereço de cada nó da rede. Lembre-se, endereçamento é primordial para a sua rede. Você tem que saber onde está, não necessariamente saber onde está, mas saber quem é o seu destinatário, ok? E roteamento, aí sim, o roteamento vai destinar o melhor caminho do seu pacote para que ele chegue no destino, tá? Você vai fazer a tradução dos endereços físicos em endereços lógicos, Você tem, na verdade é o contrário, endereços lógicos em endereços físicos, porque ele recebe os endereços físicos da camada de enlace, E aí ele vai ter já uma implementação aí de controle de congestionamento, tá? Aí uma observação importante sobre os protocolos da camada de rede. Normalmente, os protocolos desenvolvidos para essa camada não são orientados à conexão, mas, eventualmente, um protocolo pode ter essa orientação.
E aqui eu estou citando o caso do X25, né? Porque o X25, como eu citei, é um protocolo que foi desenvolvido na época para comunicação aí de telefonia. Então, os meios de transmissão eram pouco confiáveis, com bastante ruído. Então, você precisava ter uma garantia de entrega na sua informação. E por isso o X25 é um protocolo orientado à conexão. Próxima camada. A gente vai falar um pouquinho da camada de transporte. Tá? Principal função da camada de transporte: confiabilidade dos dados e particionamento da mensagem em segmentos, se for o caso. Tá? Ele vai fazer a conexão host a host e garantir a confiabilidade. Principal função, claro. Então você tem aí reconhecimento de recebimento de pacotes, isso é, você tem garantia na sua entrega, né? Você faz controle de fluxo das informações também, se for o caso nessa camada. Você tem sequenciamento e retransmissão de pacotes, caso esses pacotes cheguem fora de ordem ou caso esses pacotes cheguem com erro, ok? E você pode ter também nessa camada protocolos orientados ou não à conexão, tá? Isso, pessoal, quando você tem, né, a decisão de você fazer um protocolo com orientação ou não de conexão, com controle de fluxo ou não, sempre vai depender de como está a implementação dos demais protocolos nas camadas inferiores, né? Às vezes, por exemplo, se você tem um protocolo que já provê um controle de fluxo efetivo lá na camada de rede, talvez você não precise gastar muito esforço aí na camada de transporte, né? Você pode fazer alguma coisa mais simples. Continuando aí, vamos para a quinta camada, camada de sessão. Tá? Ela vai fazer a conexão entre duas aplicações, né? Aí já pensando em aplicações, em máquinas diferentes, em nós diferentes da rede. Né? Ele vai gerenciar a conversação entre si, nessa máquina, entre essas máquinas, e aí né, ele te prover, por exemplo, nesse gerenciamento, ele vai fazer pontos de sincronização de comunicação. Né? Um exemplo clássico: você está transmitindo um arquivo grande pela rede, e esse arquivo grande deu, né, no meio da transmissão ele deu um probleminha. A camada de sessão vai te prover uma sincronização de modo que você não tenha que começar essa transmissão desde o começo. Tá? Outro detalhe: cada ponto de sincronização, né, vai ser uma unidade de diálogo, né? E cada unidade vai ser classificada como uma atividade. Ok? E na camada de sessão também você tem aí o que a gente chama de direitos de atividades prioritárias, que são comumente mais conhecidos aí por acesso administrativo e tal. Vai controlar quem vai poder ter acesso ao que no nível de aplicação. Ok? Continuando a nossa penúltima camada aí, camada de apresentação, ele funciona, como a gente mencionou lá no começo, como um grande tradutor. Né? Ele vai definir o formato para a troca das mensagens, ele vai traduzir protocolos de um nó para outro, ele vai converter padrões aí, no caso eu estou citando padrões de texto, né? Padrão ANSI, padrão ASCII, padrão de caracteres, na verdade, para que, né, a conversação entre os nós da rede seja efetiva. Aqui na camada de apresentação, a gente vai ter uma criptografia de dados, se for necessário, como, por exemplo, quando você vai fazer uma transação bancária pela internet. Tá? E aí você vai poder ter até compressão de dados, se for o caso. Por exemplo, quando você tem um documento de texto, pensa aí no seu documento de Word. Quando você tem um documento de texto e você usa um WinZip, por exemplo, para zipar, você diminui bastante o tamanho. Aqui é o mesmo princípio. Quando você está trafegando informações que são, né, mais texto que qualquer outra coisa, você pode comprimir essas informações de forma que elas utilizem menos largura de banda para ser transmitidas. Tá bom? Finalizando camada OSI aí, nós vamos falar da camada de aplicação, que né, a gente pode definir aí como uma janela onde as aplicações conversam com a rede. Nada mais é do que os programas que você usa no seu computador. Né, o seu browser de internet, o seu cliente de correio eletrônico, o sistema aí da empresa onde você trabalha, né,
Essa é a camada de aplicação. Então, ele vai identificar quais são os parceiros, né, na comunicação, quem que precisa ser alocado para essa comunicação, vai determinar os níveis de serviço aceitáveis para essa comunicação, isso é, quanto tempo de atraso na entrega você pode ter para esse protocolo, para essa aplicação, né? Quanto tempo você pode aguardar para receber, né, um determinado pacote que está retardado, né? A taxa de erro que é aceitável numa transmissão dessa aplicação, né? E você vai ter também aí a parte de segurança dos dados, né? E a garantia de integridade desses dados, ok?